Boa noite, pessoal. Estamos aqui então para fazer uma live, onde nós convidamos alguns parceiros da Sintonia para fazer aí uma bateria de lives para ajudar o supermercadista que foi afetado, que foi atingido diretamente com essa enchente que devassou o nosso Rio Grande do Sul. Então, nessa noite aqui, o Vanderlei, que é o nosso parceiro da Sintonia e da fábrica, vai estar aqui conosco justamente para compartilhar essa experiência vasta que ele tem na área contábil, para que nós, portanto, possamos ajudar vocês. E nós vamos ter lives, não só de hoje, mas como também na sexta-feira, e todas as quartas e sextas trazendo informações para vocês, de elétrica, de TI, de equipamentos, de forro, de gesso. E aí a Sintonia Fina, juntamente com a fábrica de supermercado, onde a fábrica orienta e a Sintonia executa, procurou levar um pouco de informações junto com esses parceiros aí que têm anos de experiência para poder trazer essas informações para vocês. Então, eu quero colocar aí o Vanderlei na tela aí para ele poder fazer a apresentação para vocês. Vai ser uma apresentação que depois, no final, ele vai abrir para vocês poderem também debaterem, falarem, conversarem, tirar as dúvidas. E aí, aproveitar esse tempo que o Vanderlei está aí, já agradecer desde já aí o tempo do Vanderlei, essa parceria que a gente tem de muito tempo aí. Uma apresentação para a gente ir se guiando, até para vocês também, daqui a pouco poderem, né, ir acompanhando o que está passando aqui. Então, a gente aqui não tem a pretensão, né, de aprofundar muitos assuntos, a gente vai tentar ser didático aqui, bem rápido, né, para que a gente consiga tocar de uma forma bem objetiva aqui. Enfim, a gente tem aí basicamente 469 municípios, isso está alterando a cada minuto. Nós tivemos aí 2 milhões de pessoas atingidas, 581 mil pessoas desalojadas, hoje já são menos, né? E basicamente aí quase 60 mil pessoas em abrigos, né? Então, a gente pegou isso aqui, esses dados da Secretaria da Fazenda do Estado. Então, foram 78 mil estabelecimentos comerciais atingidos, com impacto direto. Atingidos efetivamente pelas águas, 6.800 supermercados. Próximos das áreas, 7.273. E num raio de 2 quilômetros, né, mais de 14 mil também atingidos. A gente aqui evidencia que nós temos aí um movimento de algumas associações, AGAD, AGAS, né? Então a gente tem aí um aplicativo que é o Ajuda Sul, e aí eu indico para quem não entrou lá e se cadastrou, ou seja, esse é um aplicativo para cadastramento de supermercados atingidos, né, de forma direta, né, com perda parcial, com alagamento, com perda total. Esse aplicativo, ele já tem lá cadastrado 293 supermercados atingidos e basicamente aí 11.500 pessoas, né, colaboradores atingidos dentro dessas 293 empresas. Então isso é importante, que quem foi atingido faça esse cadastro, entra lá no site da Agas, ou peça aqui também, a gente pode estar mandando o link, né, para que a gente consiga mapear esse cenário. O que nesse Ajuda Sul vai ter de benefício, né? O benefício é de que todos os fornecedores vão enxergar os atingidos nesse cadastro, e aí os fornecedores vão poder dar alguns benefícios, ou prorrogação de prazo nos boletos, ou um desconto nos boletos, ou até mais uma isenção, até mesmo um enxoval numa futura reinauguração. Então é justamente o objetivo para que os fornecedores enxerguem lá quem foi realmente atingido, porque a gente precisa estar focado em quem realmente foi atingido. Pode passar ali. A gente teve aí uma situação, né, da administração pública, um cenário bem caótico, né, principalmente nos 17 primeiros dias, até o dia 17, 18. Então, a Procempa, a Procergs, a Serpo, todos esses entes, né, que emitem nota fiscal eletrônica, que acompanham liberação de carga, tudo isso ficou fora do ar, IPVA, enfim, né, e a gente teve aí basicamente um caos, né,
com todos os sites fora do ar. Inclusive, vocês devem ficaram ali um período vendendo, né, mercadorias no modo de contingência, porque a Cefaz, né, a Secretaria da Fazenda, não tinha acesso a esses dados, a essa comunicação. E aí nós tivemos, né, alguns decretos também, aí a Secretaria da Receita Federal foi um pouco morosa, né? Ela emitiu uma portaria 415, depois emitiu uma outra portaria 419, depois a 423, mudando toda hora quais as cidades, que era, num primeiro momento eram 399 cidades atingidas, depois eles separaram em cidades atingidas e cidades em calamidade pública. Então deram tratamentos diferenciados, e agora hoje mesmo saiu mais um decreto, onde colocando mais 6 cidades. Então ainda está nessa transição, né? Pode passar o próximo. E aí a gente tem alguns benefícios, né, de prorrogação de tributos federais, tá? Então os tributos federais eles foram prorrogados, tá? E agora a gente vai entrar o que realmente foi prorrogado. Então, o que a gente dá dica aqui, né? Para que vocês utilizem, né, os benefícios fiscais que o governo federal e estadual está dando. Então, teve lá o decreto 57.605, editado aí no início do mês de maio, no dia 7 de maio, onde 399 municípios estão abrangidos, né, naquelas portarias que eu citei, 415, 419 e 423. O que vem colocar essas portarias? Ela prorroga os impostos federais, o INSS, o Fundo de Garantia, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e os parcelamentos federais. Então, aqueles impostos, né, que venciam lá em abril foram prorrogados para o mês de julho, os que venciam em maio para o mês 8. E o que vai vencer no mês de junho, eles prorrogaram para o mês de setembro. Então tem uma prorrogação aí de 90 dias. Né? Então, para quem foi atingido, a gente sabe que o ideal seria talvez uma isenção, mas isso é praticamente inviável, né? Mas a prorrogação já ajuda, né? Porque a gente tem hoje clientes ainda, tanto da Meta quanto da Sintonia Fina, que o pessoal não conseguiu nem chegar ainda nos seus estabelecimentos. Então, é evidente que a gente precisa utilizar essas prorrogações, né? Então, já é uma forma de eu conseguir segurar o meu caixa. Para a empresa simples, que é o item logo abaixo, tem lá o Comitê Gestor do Simples Nacional, né, que tem a portaria 45 e ela prorroga daí 60 dias. Então, os pagamentos de maio vão prorrogar, 30 dias para 20/6 e os pagamentos de junho para 20/7. Então, também as empresas do Simples Nacional têm esse benefício. Na próxima lâmina, a gente tem o quê? Os benefícios, né, do Fundo de Garantia, que foi bem importante, ele está lá nas portarias, mas ele cedeu um benefício adicional. Então, a prorrogação do pagamento, né, do Fundo de Garantia. Então, o Fundo de Garantia, ele prorroga 4 meses, né? Então, esses 4 meses para frente, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pagar esse fundo de garantia a partir da minha competência outubro. Então, o mês 4, o mês 5, o mês 6 e o mês 7, eu vou começar a pagar lá a partir do mês de outubro, também dá um fôlego, né, para esse pessoal aí. Evidente, né, que se eu demitir um funcionário, essa prorrogação está na exceção. O que vai ter que acontecer? Esse funcionário que for demitido, eu tenho que pagar o fundo de garantia dele até a rescisão. Então, seria uma exceção. Mas, via de regra, eu consigo prorrogar por 4 meses. A próxima lâmina, né, vai ter o quê? As nossas alternativas trabalhistas. Então, a gente tem algumas alternativas, né, que a gente pode invocar aí para também, né, a gente conseguir a nossa sobrevivência enquanto não tem faturamento. Então, na próxima lâmina, a gente tem aqui, na área trabalhista, a gente pode invocar lá a Lei 14.437, lá de 2022,
que essa lei foi criada lá para a questão do caráter da pandemia, né, do coronavírus. Então, o que a gente pode fazer ali? A gente pode ter alguns benefícios, né? E o governo federal já instituiu alguns deles. E tem outros também que ele vai instituir, que a gente vai colocar mais na frente. Então, o governo federal, ele liberou aí para 46 municípios, que são aqueles atingidos pela calamidade pública, né, que são os mais graves, né? Ele liberou o fundo de garantia, e esse fundo de garantia, ele está liberado até o limite de R$ 6.220 por colaborador. Então, isso tem muito a ver com as empresas? Até não, mas a gente tem que informar o nosso colaborador para que esse colaborador tenha essa informação, né, para que ele consiga ir lá e sacar esse fundo de garantia, porque ele vai ter mais recurso para reconstituir também, porque o nosso colaborador ele foi atingido, né, direto ou indiretamente. Então, também para a gente informar o nosso colaborador para resgatar esse fundo de garantia. E aqui também, né, como é que o governo vai olhar se ele foi atingido ou não? O governo vai fazer um link ali com os Correios, com o DEMAI, com a Defesa Civil, e vai cruzar os CEPs de residência. Então, talvez um funcionário consiga resgatar esse auxílio do fundo, né, esse valor do fundo, e outro funcionário não, porque ele pode estar na mesma cidade, só que em locais diferentes. O local que é atingido, ele vai realmente conseguir sacar. Aquele local que não foi inundado, a princípio, ele não vai conseguir sacar, certo? Então, e também o governo cedeu, né, porque a gente tem essa premissa nessa lei 14.437, mas essa premissa, ela diz que tu pode ter um benefício uma vez a cada 24 meses. Aí o governo liberou essa restrição e ele consegue sacar, mesmo se sacou o fundo de garantia antes de 24 meses. Na próxima lâmina, a gente tem outra alternativa trabalhista, tá, da mesma lei, que é o quê? Eu posso fazer a antecipação de férias, inclusive de férias proporcionais. O que significa isso? Então, o Vanderlei lá está trabalhando no meu supermercado, ele trabalha lá 6 meses, por exemplo. Ele não tem 1 ano ainda de empresa. Então, teoricamente, se ele não tem 1 ano, ele não tem direito a férias. Mas com essa lei, eu consigo fazer a antecipação dessas férias, né? E consigo dar para ele essas férias para que ele fique em casa, restaurando a casa dele, enfim. E se eu estou com o meu estabelecimento fechado, eu consigo deixar ele em casa, né, para compensar umas férias futuras. Então, isso também é uma alternativa, né, de economia de caixa para a gente, tá? E esse pagamento dessas férias eu consigo pagar no 5º dia útil do mês subsequente. Então, eu não preciso pagar as férias no mesmo dia, como é a regra geral. Eu posso postergar para o pagamento no 5º dia útil do mês seguinte. E eu também consigo colocar 1/3 de férias, que é um terço constitucional que a gente chama, eu consigo pagar só lá em dezembro, junto com o 13º. Então, eu consigo dar as férias e dar uma diluída no meu caixa, né? Também eu tenho a alternativa de usar banco de horas. Então, eu posso dispensar o funcionário por algumas horas ou por alguns dias agora e depois eu fazer a compensação. Ou, se ele tem banco de horas positivo, eu posso já dispensar ele para fazer a liquidação e a compensação. Antecipação de feriados, implantação de teletrabalho, então eu posso deixar ele trabalhando em casa e não preciso mudar o contrato. Então, tudo isso para que eu consiga, né, equalizar a não abertura da minha loja com a remuneração do funcionário. Na próxima lâmina, a gente tem o quê? O governo, normalmente, ele libera o abono salarial pela data do aniversário, né? E ele liberou todos os pagamentos desse abono, né? Sem esperar o calendário do aniversário. Então, se eu for atingido, eu funcionário, eu colaborador, eu posso ir lá
e buscar o meu abono, né, que normalmente é em torno ali de um salário mínimo, né, de benefício. Então, eu também posso buscar esse benefício. Na próxima lâmina, a gente tem lá o auxílio-desemprego, o governo também liberou, né, e quem estava em auxílio-desemprego, o governo liberou mais duas parcelas. Então, quem tinha lá 6 parcelas, agora vai ter mais 2 parcelas para se manter nesse período. A próxima lâmina eu falo sobre o encerramento das atividades. O que é isso? Se o meu supermercado foi atingido, tá, e eu tenho convicção de que eu não vou abrir mais ele, né, porque sempre alaga, porque eu não tenho condições nenhuma financeira, eu posso fazer o quê? Na verdade, eu posso invocar lá o artigo 501, 502 e 503 da CLT, e eu posso fazer a rescisão desse funcionário com o pagamento de 50% da multa do Fundo Garantia. Então, a multa que é 40% sobre o saldo do fundo, eu só vou pagar 20%. E eu também posso reduzir o aviso prévio indenizado, que eu tenho que pagar um aviso prévio de 30 dias para o meu colaborador, eu posso reduzir ele pela metade. Tá? Aqui, eu preciso ter um acordo com os sindicatos. Então, cuidado. Né? Eu preciso ver lá com o meu contador, com o meu jurídico, né, se eu vou, evidentemente, usar essa alternativa desses artigos 501 ao 503, e aí eu preciso ir lá no sindicato e dizer, olha, eu não tenho condições de reabrir a minha empresa, eu preciso fazer a rescisão dos meus funcionários e vou usar esse benefício. Homologando isso, aí a gente consegue fazer. Então, sempre com acordo sindical, certo? Na próxima lâmina, nós temos lá o artigo 476 da CLT, que inclusive foi um dos nossos clientes aqui, foi um case aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde eu consigo fazer um acordo com o sindicato dizendo o seguinte, eu não vou abrir a empresa antes de 90 dias, por exemplo. Vou dar um exemplo hipotético. Então, a empresa ainda está alagada, eu vou ter que reformar, eu vou ter que comprar equipamentos, então eu vou levar 90, 100 dias para reabrir a minha loja. O que eu posso fazer? Eu posso ir no sindicato e fazer uma suspensão do contrato de trabalho. Então, os meus colaboradores, eu vou fazer um acordo para suspender esse contrato de trabalho, e aí eu vou mandar esse plano, né, para o Ministério do Trabalho, ou seja, homologar no sindicato e depois no Ministério do Trabalho, para que esses colaboradores façam lá cursos de reciclagem. Aí o Ministério do Trabalho vai endereçar eles com uma bolsa auxílio educação. Então, eu não pago o salário, tá? Eu não pago o salário integral, o governo vai pagar o salário, né? Ele tem um teto, evidente, é igual ao auxílio-desemprego. E aí, para quê? Para que o funcionário faça cursos de reciclagem. Então, o Ministério do Trabalho vai encaminhar ele para o SESC, Senai, enfim, para fazer os cursos qualificatórios. Então, é uma maneira que eu tenho de usar, né, para não pagar integral o salário desses 90 dias, porque como eu não vou estar faturando, né, eu vou estar parado, eu não tenho dinheiro para pagar o salário deles. Então, isso a gente precisa usar desse artifício aqui. Esse artigo 476, tá, a gente está pleiteando aí diversas entidades, a gente está com 37 associações aí, FEComércio, CDL, AGAS, AGAD, buscando isso com o ministro Pimenta, que é o que ficou nomeado para fazer esse intercâmbio aqui do Rio Grande do Sul e o governo federal, onde torne isso em lei, ou seja, eu não precisaria mais fazer, né, a homologação no Ministério do Trabalho, que é o que aconteceu lá na pandemia. Lá na pandemia a gente suspendeu os contratos de trabalho, né, e isso por lei, que hoje a gente vai ter que invocar lá o artigo da CLT. Então, isso talvez, né, a gente não tem ainda certeza, mas a gente está pleiteando e o governo federal ficou de pensar sobre isso. Tá? Então, a gente daí poderia suspender o contrato de trabalho e
depois voltar a abrir a loja. Claro, normalmente, tá, gente? Se eu suspendo o contrato por 3 meses, esse acordo ele me leva a ter uma estabilidade de mais 3 meses com esse funcionário, que é a contrapartida. Mas vale a pena, vale muito a pena fazer isso, certo? A próxima lâmina vai falar sobre as medidas, né, as próximas medidas que vão ser publicadas, tá? Algumas a gente já está vendo aí a publicação, tá, de alguns benefícios, mais cidades colocando lá naquela lista, tá? E aí o que a próxima lâmina vai dar o quê? É os benefícios que serão instaurados nos próximos dias. Então, a Serasa, né, o SPC até já fez uma divulgação verbal, nada ainda tácita, mas que vai suspender as cobranças, né, de financiamentos. Então, os bancos irão suspender as cobranças de financiamentos durante 6 meses. Tá? Então, isso a gente diz que vocês têm que procurar o banco de vocês, caso a gente tenha financiamento, e a gente solicitar para o banco uma suspensão de 6 meses. Isso a maioria dos bancos, tá? A gente tem vários clientes, a maioria dos bancos estão suspendendo esse pagamento. Pelo menos a gente tem um fôlego de caixa aí, né? Joga isso para o final, tá? Antecipação da Bolsa Família, então o governo já fez isso, tá? De antecipar algumas Bolsa Família, e hoje ele já divulgou isso, eu compilei isso ontem, mas hoje o governo já disse que vai antecipar o 13º, né, dos servidores públicos, que é o terceiro item ali, né? Então ele vai antecipar até sexta-feira 50% do 13º e talvez no mês que vem os outros 50%. Isso, gente, injeta na economia muito dinheiro, que esse dinheiro vai fazer a roda girar. Então, o governo está fazendo alguns incentivos quanto a isso. Isso é importante a gente tá aqui explicando, né? Porque para a gente ver um cenário e a luz lá, onde a gente vai ter realmente a nossa retomada. Então, o Banco Central também ele vai dar uma suspendida, ele não vai fazer execuções de títulos vencidos, então também é um amenizador aí para nós. Suspensão dos prazos judiciais, então quem tinha ali um processo, né? O Estado do Rio Grande do Sul suspendeu até 30 de maio, e agora eu acho que também vai ter novas prorrogações, então aqueles prazos eles não contam, tá? Então também, porque estava tudo fora do ar, aquele caos, né? O governo também anunciou juros subsidiados, e aí a gente está, cada dia, era para divulgar isso já essa semana. A previsão é que ontem seria aprovado na Câmara os 80 bilhões que o governo federal prometeu aqui para o estado do Rio Grande do Sul, não foi aprovado ainda. A gente tinha uma expectativa que esse dinheiro chegaria até sexta-feira nos bancos, né? Mas eu acho que não, acho que vai chegar talvez até terça da semana que vem. O que é isso? Vão ser dinheiro, né, financiado com juros subsidiado. O que a gente tem? Ah, mas Vanderlei, eu não tenho garantia. Não precisaria de garantia esses financiamentos. A garantia seria o FGO, que é o Fundo Garantidor lá do governo, né? Com recurso do governo federal e estadual, tá? E aí o BRDEC vai repassar isso, né? E aí ele também disse que todos os bancos, inclusive cooperativas, vão receber esse dinheiro do BRDE para repassar. Então vai ser o Banrisul, vai ser o Santander, vai ser o Bradesco, a Cicobi, Sicredi. Então, assim, o que vocês têm que fazer? Ligar para o gerente de vocês e dizer, assim que sair o valor, né, o financiamento subsidiado do governo federal, que avisem vocês para que vocês consigam tomar esse dinheiro, esse recurso. E, gente, nós temos um cenário, tá, que está previsto de vir juros de 1% ao ano, tá? Isso é nada, certo? E com uma carência de 6 meses para capital de giro, então o financiamento de capital de giro vai ter uma carência de 6 meses, e carência de 12 meses para equipamentos e reformas, tá? Então a gente tem 2 linhas de crédito importantíssimas aí,
tá? Que a gente tem que buscar o quanto antes, porque é 86 bilhões, apesar de parece ser muito dinheiro, mas esse dinheiro vai muito rápido. Então, procure os bancos, né? Procure os parceiros de vocês para buscar esse recurso, tá? Então, isso é muito importante. A próxima lâmina, a gente vai falar aqui rapidinho sobre tributos municipais, não é muito foco nosso. Então, também tem aí algumas prorrogações. Porto Alegre foi a última cidade a prorrogar o ISSQN, tá? Então, aí quem paga, por exemplo, quem tem correspondente bancário dentro do supermercado, tem que pagar 5% lá para Porto Alegre, por exemplo, 3% para Canoas e assim por diante, e ISSQN sobre essas transações. Então, isso também foi prorrogado. A próxima lâmina fala, né, das prorrogações dos tributos estaduais, né, que é o nosso, hoje, maior vilão aí, né, que é o ICMS. Então, a prorrogação, na próxima lâmina, prorrogação do vencimento do ICMS, que é o decreto 57.617, que fala o seguinte: os vencimentos de maio vão para 28 de junho. Então, por exemplo, se venceu lá um ICMS dia 12 de maio, eu posso pagar dia 28 de junho. O que vence agora dia 12 de junho, eu posso pagar em 31 de 7. O que vence em julho, dia 12 de julho, eu posso pagar em 31 de 8. Tá? Então, para aquelas 399 cidades que estavam lá listadas como calamidade pública e emergência. Então, o ICMS abrangeu praticamente todas as cidades. Então, aqui é bem importante, porque apesar de eu estar fechado, enfim, não gerando imposto, mas eu também posso postergar o imposto do mês passado. Então, usar esse benefício. Na próxima lâmina, a gente tem alguns incentivos, né? Que é o incentivo à recomposição do imobilizado. Então, o decreto 57.618, o que ele diz? Ele diz que, para aquele supermercado atingido, eu posso fazer compra de imobilizado com isenção de ICMS. Então, por exemplo, se eu vou comprar um balcão, né, aqui de dentro do estado do Rio Grande do Sul, esse balcão vai vir normalmente a 17%. Então, eu posso ligar lá e combinar com o meu fornecedor. Como ele não vai ter esse ICMS, ele me dá um desconto de 17% no mínimo. Então, eu também consigo, né, um incentivo do governo, para que eu consiga recompor o meu estoque, né, desculpa, o meu imobilizado com um desconto de ICMS, certo? E também, o mesmo decreto, ele isenta aqui a cobrança do DIFAL. Aqui, pessoal, eu preciso estar atingido, tá? Porque o fornecedor de vocês vai exigir uma declaração. Declaro que fui atingido pelas águas, pela enchente, uma declaração simples, mas ele vai exigir essa declaração. Eu também tenho um benefício aqui, pouca gente sabe disso, tá? Entrou água no meu supermercado, né, o decreto 57.618 diz o seguinte: aquela mercadoria que foi fora, que alagou, que eu não tenho mais como usá-la, eu posso descartar essa mercadoria, né? Eu tenho que descartar, né? Não posso, tenho que descartar. Mas como eu comprei essa mercadoria antes e me creditei de ICMS, no momento que eu fizer uma quebra, um descarte dessa mercadoria, eu teria que devolver esse ICMS, certo? Então eu teria que pagar esse ICMS, por quê? Porque eu me creditei dele anteriormente. E esse decreto diz o seguinte: aquela mercadoria que eu separar como danificada, eu não preciso fazer o estorno do ICMS. Então, isso é muito importante. Nós temos aí empresas que praticamente perderam tudo. Faço um boletim de ocorrência, digo que entrou água na minha loja, lá, um boletim de ocorrência pode ser online, não precisa ir na delegacia, né? E esse boletim eu digo lá que eu perdi todo o meu estoque e estimo esse estoque em X mil reais. Então, aí eu posso fazer esse descarte, faço uma nota fiscal de descarte desse produto sem ter o destaque do ICMS, ok?
O próximo slide fala sobre produtor rural, então tem muitos produtores rurais atingidos aí, né, que é o decreto 5.7.619, onde ele não precisa emitir o documento fiscal, né, para transitar, mas isso é uma questão muito volátil aí. O próximo o próximo slide, né, a gente fala sobre as doações, aqui é importante, tá? Rapidinho, a gente já está no final. As mercadorias, doações de mercadorias que a gente fizer, a gente pode fazer essa doação isenta de ICMS. Então isso é muito importante. Então eu posso fazer uma doação, aquela mercadoria que tem 17, 12, por exemplo, vassoura, 17% de ICMS. Eu posso doar essa vassoura para uma instituição de caridade, defesa civil, o Estado do Rio Grande do Sul, né? Para AGAs, enfim, para qualquer entidade, e aí eu posso não estar destacando, não estar pagando o ICMS dessa mercadoria. Então é importante isso, porque reduz o meu desencaixe tributário. E o PIS e COFINS ele já é não tributado, né? Porque como a doação não tem o efeito financeiro, o PIS e COFINS é efeito sem base de cálculo, certo? Então eu posso fazer essa doação. Se for doação de terceiro, se alguém vier no supermercado de vocês comprar uma mercadoria para fazer uma doação lá para o Pão dos Pobres, por exemplo, vocês emitem uma nota fiscal, mas quem vai entregar essa mercadoria não precisa emitir uma outra nota fiscal. Então pode ir com a mesma nota fiscal de vocês, cupom fiscal, e só emite lá uma declaração, tá, que é uma declaração que é o anexo do CINEF número 9, declaração simples, dizendo que vai fazer essa doação, certo? Essas doações também, por enquanto, ainda, eu acho que até o mês de junho, não vai precisar de conhecimento de transporte, então eu não preciso pagar o ICMS do frete para fazer essa entrega da doação, então isso também facilita, né? Teve uma polêmica essa questão, mas já foi superado. O próximo slide, só para uma ideia, né, de que inclusive as doações internacionais elas foram facilitadas. Hoje eu não preciso mais fazer LI de importação, não preciso fazer mais nada disso, faço simplesmente uma DISC, uma declaração simplificada de importação, e consigo fazer essa doação de mercadorias. E aqui o último assunto, que é a volta dos benefícios fiscais, né, que está muito em voga aí, né? Então, o decreto 5.7.621 desfaz o que o governo não deveria ter feito, né? Então, o governo lá em 1º de maio, ele aumentou o ICMS da cesta básica, né? De 7% para 12%. Ele aumentou o ICMS do pão francês, por exemplo, de 0%, que era isento, para 12%. E agora, por causa de toda essa calamidade, porque o governo federal deu vamos dizer assim, uma prorrogação da dívida federal para o Estado do Rio Grande do Sul, né, por 3 anos. Então, o governo do Estado do Rio Grande do Sul voltou atrás e volta com a cesta básica a 7%. Então, a cesta básica voltou para 7% a partir de 1º de junho. Então, olhem no sistema de vocês aí se está realmente 7%, porque daqui a pouco a gente está pagando mais e nem sabe, né? A erva mate, que era 12, voltou para 7. O pão francês continua agora isento, voltou isento em junho. O leite, aquele leite de saquinho, né, e o de garrafa também fica isento. E a redução, né, das carnes de gado e carne de frango, a redução da base de cálculo que era 7, passou em maio para 12, agora em junho volta para 7%. E voltou também a isenção das flores. Então, assim, a gente sempre diz, né, o governo nunca devia ter aumentado, ficou 30 dias exatamente e agora voltou tudo ao que era antes. Tá? Então, agora, a princípio, tudo certo. Só que um detalhe, gente, a gente tem que fazer uma contagem do estoque e oferecer essa diferença de alíquota, a gente tem que fazer o pagamento agora no dia 12 de junho. Então, aquele estoque que eu tinha de cesta básica 12%, agora ele é 7%, eu tenho que, né, fazer essa diferença e oferecer
para o estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eu não posso me creditar de um valor maior do que eu vou me debitar. Artigo 34 do regulamento do ICMS. Gente, então basicamente seria isso. A gente, né, eu acho que os outros assuntos aqui talvez sejam correlatos. Eu sei que é muito técnico, né? Então, Rainer, eu acho que pode voltar. E a ideia é justamente ter esse vídeo gravado. A gente vai disponibilizar também no canal do YouTube o vídeo que vai estar gravado, tudo que você comentaste. Quem tiver dúvida, volta lá e também tem o contato teu, se quiser te chamar aí para, de repente, alguma informação, né? Eu tenho uma pergunta que deixaram ali, talvez essa resposta não cabe para esse fórum. A pergunta é como acabar com os ratos em supermercados? Bom, eu acredito que os ratos do supermercado hoje não tem, porque a água deve ter levado todos, né? Imagino eu. Mas eu tenho amanhã, vou pegar o contato ali do Samuel, vou mandar, a gente tem um parceiro que faz exatamente isso, acaba com os ratos, ele vai até de flauta, né, linkando com a sintonia, para tirar os ratos lá do mercado, ele acaba com os ratos, mas eu acredito que informações para nós, agora, para ajudar o Samuel com a pergunta dele de como acabar os ratos, hoje eu não vou conseguir responder, mas depois eu pego o contato dele ali e passo essa informação para ele. E aí fica aberto, quem quiser fazer a pergunta para o Vanderlei, fica à vontade, Cris, tem como abrir o áudio aí, ou o pessoal fazer a pergunta, ou eu leio o texto ali e encaminho para o Vanderlei. Ok. Então, Vanderlei, eu vou ler aqui as perguntas, se tiverem, e aí já te passo. Vanderlei, não tem perguntas, mas quando não tem perguntas é porque ficou bem claro, isso é bom, nós já fizemos essa live na AGA, já fizemos essa live na Sintonia, na própria Meta, né? Mas abrimos com você justamente falar 1, 2, 3 vezes, é bom que são informações que ajudam o supermercadista. E agora a gente vai, na próxima agora live, que vai ser sobre elétrica, gerador, subestação, né? Para ajudar também o supermercadista. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter também sobre TI, outro ponto fundamental e importante. Depois da sequência, a refrigeração. E aí a gente vai seguir depois com outras lives para poder ajudar você, supermercadista,